Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Agora vou apresentar critério de periculosidade. Vamos ver agora critério de periculosidade. Por um preâmbulo, eu vou citar o filósofo inglês Sir Francis Bacon, né? Ele é de 1561 até 1626, ele é chamado o pai da ciência moderna, né? Ele falava uma coisa que eu coloquei de uma maneira mais simples. Você só conhece uma coisa quando consegue medir e quantificar. Isso é bastante importante. Você consegue medir e quantificar. Bom, aqui é uma guia sarjeta. Geralmente uma guia sarjeta tem 15 centímetros de altura. A abertura máxima aqui é 13. Só para lembrar que essa abertura aqui, ela tem que ser menor que 15 centímetros que a cabeça de uma criança. A cabeça de uma criança, a criança pode ser engolida por uma boca de lobo, tem que ser menor, só para lembrar. Esse aqui são vários tipos de boca de lobo com rebaixo, mas sempre a abertura, que está aqui assim, essa abertura, tem que tomar cuidado, que eu já vi exemplos disso aqui, numa cidade que eles faziam, quando se pegava a abertura, ela dava maior que 15 ou 20. Então, não pode, tem que ser o máximo tem que ser menor que 15. É muito perigoso isso aí. Eu vou só comentar um perigo sobre isso. A Comissão do Meio Ambiente do CREA de São Paulo, eu fui 2 vezes presidente da Comissão do Meio Ambiente do CREA do Estado de São Paulo. E passou para mim 2 processos sobre pessoas que morreram engolidas na boca de lobo. E, na verdade, não existem normas de drenagem, e ficou um caso de polícia, né? E, no fim, foram punidos os engenheiros que cuidavam da manutenção daqueles trechos. Os engenheiros tiveram que indenizar as famílias. Olha que interessante. Quem tiver que indenizar não foi as prefeituras, nem o Estado, foi os engenheiros que tomaram conta daquele trecho. Então, a minha sugestão é assim, se houver entrada livre igual ou maior que 15 centímetros, você tem que fotografar, enviar ao teu superior para as providências e guardar uma cópia em casa. Pois se morrer alguém de uma fatalidade, quem vai sofrer, indenizar a família vai ser você. Tem que tomar cuidado no processo. Esses são os critérios de periculosidade. Eu botei uma cor verde aqui, cor amarela e cor vermelha, porque isso aqui eu vi num estudo feito lá em Portugal, lá no LENEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, que é dos melhores do mundo, né? Então, por exemplo, uma zona sem perigo, perigo e muito perigosa, é uma zona de transição. A zona sem perigo é quando o produto V sobre D é menor que 0,5. V é o que? É a velocidade da água e D é a altura da água. Ela tem que ser menor que 0,5. Aí você tem risco, não tem risco da pessoa, da vida humana, e risco também não tem de aquaplanagem, né, dos carros. Eu vou botar aqui que é aquaplanagem. E quando D for o produto V sobre D for maior que 0,5 e menor que 1, o risco é uma zona de transição. E quando o V vezes D é maior que 1, é a cor vermelha. É muito perigo para a vida humana, de você ser arrastado. Então, eu só comento aqui também que nós não temos norma brasileira para isso, nenhuma recomendação a respeito da altura e velocidade, né? Nas guias sarjeta. Mesmo nos Estados Unidos, não são todas as cidades que adotam esses critérios que eu estou mostrando. Eu vou contar um estudo de caso que eu vi. Uma vez eu estava vendo televisão e deu uma enchente no rio Aricanduva, em São Paulo, né? E estava todo mundo parado e tinha água correndo, mais ou menos 30 centímetros de água correndo na rua, com uma grande velocidade. Um homem, ele foi tentar passar ali na água, ele foi levado pela água, caiu num buraco e morreu. E ninguém pôde fazer nada, porque todo mundo tinha medo de morrer. Então, a altura da água e a velocidade são muito importantes nisso aí. Por isso que você faz o estudo de guia sarjeta, você coloca a velocidade máxima de 3,5 metros por segundo até 4 metros por segundo no máximo, né? Assim na guia sarjeta.
Uma outra observação que eu já vi, no jardim de chuva que é feito nos Estados Unidos, quando você faz uma vala gramada, aquelas valas gramadas que você faz com 100 metros de comprimento, assim, esquina a esquina, de uma esquina a outra esquina, às vezes você tem que, eles verificam a velocidade também, eles verificam também aqueles cálculos que eu mostrei aqui, voltando, se V sub D é menor que 0,5 metros, se for de outra diferença for maior, eles alargam mais para diminuir a velocidade, a altura e a velocidade. Agora, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre verificar se o pedestre pode ser levado pela enxurrada. Se a velocidade na guia da sarjeta for 3,5 metros por segundo e o nível da água for 15 centímetros mais 5, altura mais 5 centímetros para frente, 20 centímetros, olha, se a velocidade for 3,5 vezes 0,20, 0,7, que é maior que 0,5, você vai ser levado pela enxurrada. Agora, se a altura da água for 0,13, que é a altura da boca de lobo, mais ou menos, é 3,5 vezes 0,13 dá 0,46, que é menor. Por isso que a gente usa o 3,5, mais ou menos, como um limite, assim, na velocidade da guia sarjeta. Essa aqui é a forma que o Abbe fez, em 1889, estabilidade do homem enchente, né? É muito interessante como os americanos estudam, né? O product number, né? Essa estabilidade do ser humano, PN, product number, ele é em função de W e H. W é o quê? É o peso da pessoa em quilo e H é a altura em centímetro. Então eu tenho essa fórmula aqui. Eu peguei o dado do IBGE aqui do Brasil. Um homem tem uma altura média de 1,73 e mulher 1,61. O peso do homem médio é 69,4 kg, mulher 57,8. Então o PN aqui deu para o homem 0,45 e 0,40. E o próprio autor, esse Abbe, ele fala que o tipo de piso não tem muita influência. O tipo do piso, para não ter essa habilidade para levar, entendeu? A pessoa. E o homem pode aguentar um pouquinho mais, até uns 60% a mais do que a mulher, até uns 120%. E, então, acima do PN haverá problema. Sempre que passar acima do PN aqui, vai ter problema, segundo esse Abbe. Isso que eu comentei lá, você conhece uma coisa quando você consegue medir e quantificar. Agora eu vou comentar o fenômeno da aquaplanagem, que poucas pessoas não conhecem certos detalhes, né? Na verdade, você tem um carro, um caminhão, um veículo, e ele tem um atrito do solo. E com a água, ele pode perder o atrito do solo. Ele perde o atrito para o solo e a aquaplanagem. Olha aqui, vários tipos de pneu. O pneu vai ficando até o pneu ficar careca. Vê o perigo do pneu careca. Por isso que é proibido andar numa estrada com pneu careca, por causa da aquaplanagem. Então, existem vários modelos de cálculo de aquaplanagem. Eu vou apresentar o modelo do Texas, 2004. Quando cai água da chuva em uma rua ou estrada, fica acumulada uma certa profundidade de água sobre a superfície devido ao runoff das águas pluviais. Um veículo encontrando água na estrada pode sofrer o fenômeno da aquaplanagem, pois os pneus podem deslizar sobre a água, causando acidentes, né? A aquaplanagem, conforme o Texas 2004, é a função da intensidade da chuva, da profundidade da água, da pressão dos pneus, da rugosidade da pista e da velocidade do veículo. A dificuldade mínima transversal de uma estrada recomendada para que não haja potencial de criar aquaplanagem é de 2%. Aí. Sempre o mínimo que você vai usar é 2% para não ter aquaplanagem. Para diminuir, não é que não vai ter, não vai haver tendência de ter. Como guia, a quantidade de 5 milímetros de água tem o potencial de causar aquaplanagem. 5 milímetros, olha, impressionante isso aí. Existem várias equações empíricas baseadas em estudos do Federal Highway Administration que fornecem a velocidade do veículo que corra a aquaplanagem. Essa é uma equação. SD aqui é a velocidade para que ocorre em km por hora, né? Para que causa a aquaplanagem, né?
o limite máximo é de 90 km por hora. SD, tem aqui a definição, né? É WD menos sobre WD. E quando SD é maior que 10%, é um indicador de terraplanagem. Esse WD é a velocidade da rotação da roda do veículo numa superfície seca. É a velocidade de rotação da roda no veículo numa superfície de pavimento. Então, só para ver essa diferença, quando ela for 10%, é uma indicação de terraplanagem. Terraplanagem que é importantíssimo. P é a pressão nos pneus em PSI. Geralmente 24 PSI, ou 30 PSI, ou 32 PSI, quem está usando em veículos, né? Entender a profundidade das tiras no pneu em milímetro. Então, a gente vai usar 5 milímetros para projetos, né? Às vezes os pneus vão ficando mais modernos, vão mudando esses dados aqui. Isso aqui é só para tomar conhecimento. O A pode tomar um dos dois valores abaixo. Esse 12,639 dividido por WD mais 3,5 e essa outra fórmula aqui. Eu escolho o valor, né? Um desses valores. Então, WD, eu tenho essa formulona aqui, né? O TXD é a profundidade da textura do pavimento, em milímetro, né? Em projeto, use 0,5 milímetro. 0,5, olha, pouquinho. Esse L é o comprimento, geralmente, do pavimento, uns 6 metros mais ou menos, e a intensidade da chuva em milímetro por hora, que é muito usada, e S é a declividade lateral do pavimento. A declividade transversal aqui, que é mínimo 2%, né? A textura do pavimento deve ser aumentada, entretanto, não existe ainda nenhuma recomendação técnica a respeito. Parece que ela ajuda a textura do pavimento, mas ninguém sabe direito como é que ela ajuda. Tem que reduzir as áreas de empostamento de água, interceptação da água nas bocas de lobo, né? A boca de lobo tem que levar tudo. Essa é a ideia de ter a boca de lobo. A velocidade do veículo deve ser reduzida em condições úmidas. Coloque aviso na estrada para diminuição da velocidade. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo fica bom de entender. Calcular a velocidade da aquaplanagem de um veículo com pressão de pneu de 30 psi, profundidade das tiras do pneu de 5 mm, SD 10%, que já foi definido, profundidade de textura do pavimento TXD 0,5. L é o comprimento transversal 6 metros, é a intensidade da chuva 100 mm por hora. Declividade lateral 2%. 0,02. Então, eu substituo aqui o cálculo de WD, DXD, eu achei aqui 5,62 milímetros de profundidade da água. Agora, o cálculo do A, eu calculo o A de duas maneiras, um aqui deu 14,9, outro 13,67, eu escolho o maior, 14,9. Eu vou calcular a velocidade aqui, SD, eu já tenho, o P, TD, é só substituir, me deu 46, a velocidade máxima é 46 km por hora. Só para ter uma ideia do que é a aquaplanagem. Então, muito obrigado, meu nome é Plínio Tomás, como eu já falei, eu tenho 54 livros digitais gratuitos nesse meu site, pliniotomás.com, e quem tiver qualquer dúvida, pliniotomás@gmail.com. Obrigado.